UOL, que é com com o Mercado Livre, né? Você, para comprar o carro, paga um boleto de 9 mil e é feito tudo via Mercado Livre, É entendeu? mesmo? Ah, É, compra carro de 300 pau pelo Mercado Livre. Mas caramba, funciona, a plataforma funciona bem. E às vezes, quando acontece de cancelamento, não demora para devolver, devolve rapidão. Funciona bem. legal. É maneiro. Esse fone eu ganhei lá no Mercado Livre, ó. Ah, por que tá funcionando? É Xing Ling, né? Ah, tá funcionando, pelo menos. Talentinho. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar aí, né, falando sobre os princípios formativos aí do Pentateuco. Eu vou aproveitar e vou apresentar alguns livros. Alguns você já conhece, mas vale a pena aí relembrar também. É sempre bom a gente ter em mente, né, que o estudo do texto bíblico se faz com livros, né? A gente tem que ter material em mãos, e aí é importante isso, né? Essa semana aí teve a Bienal, né? Eu tive lá, mas não tem nada barato, tinha promoção nenhuma. Realmente valia mais a pena comprar pela internet do que ficar aí na Bienal. Pouquíssima coisa que realmente valia a pena. Uma coisa interessante é esse livro aqui, ó, a Bíblia Cristã, a Bíblia Judaica, a Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã. É um livro sobre a questão literária, né, do texto bíblico. A gente até falou, né, de Midrash, Talmud, aqui também vem falando sobre isso. Vem falando dos tipos de textos, tipos de Bíblias. Esse livro não estava sendo publicado, voltou a ser publicado, está com a capa nova, está em torno Ah, de não. R$ 200. Eu lembro que uns alunos viram na estante virtual, quando ele não estava sendo publicado, viram até por R$ 700 esse livro. E aí agora voltaram a vender a Vozes, está aí em torno de R$ 200, né? Então, você que se interessou aí pela questão de literatura bíblica, é um material bom, vale a pena aí comprar e adquirir. Esse foi o primeiro livro que eu comprei assim muito caro, né? Eu sempre fui muito pobre, muito humilde, né? Eu lembro que esse Nossa, livro aqui, não começa a chorar, não. vida de professor, né? Vida difícil. Eu lembro que esse livro aqui, quando eu comprei, foi R$ 60. Eu dividi em 3 vezes no cartão de crédito. Isso tem mais de 20 anos. Naquela época, para mim, era um dinheirão, né? E hoje está aí R$ 200 e pouco. Mas vale a pena. É um livro que fala sobre a questão de literatura bíblica, né? Então, é bom aí a gente ter esse material. Tem esse outro aqui, Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica, que a gente também já conversou. Esse livro aqui, Esse eu é, já é, tenho. fala, Esse antes que você apresentou, hebraico, Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã. o outro amarelo aí. Não, esse aqui é a Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica. Esse eu comprei. Então. Aí alguns eu até já indiquei, né? Eu falei, esse aqui é bom. Esse aqui segue a linha do método histórico crítico. Então é um material legal, vai ter muito a ver com o que a gente discute na aula. Tem essa, Francisco, o pessoal da Ó, fala aí está atrapalhando a aula aí, ó, de tio do sol. Tem esse material aqui também, que é o Merece Confiança no Antigo Testamento, com a introdução. Ele já é uma perspectiva bem conservadora, bem fundamentalista, né? É outra vertente, diferente desses outros que eu mostrei. E tem essa série aqui, né, que a gente vive aí conversando, falando dela, como ler a Bíblia. Essa aqui é uma perspectiva da teologia da libertação, é fininho, né, mas traz os materiais bem interessantes. Vale a pena aí estar dando uma olhada. Então, depois vocês dão uma olhada lá no site da Voz, da Paulinas, da Paulos. Tem material lá bom, o Loyola também, né, publica material bom, vale a pena. Tem esse livro aqui, que é sobre a questão literária também da Vozes, né, em relação à Bíblia. Também vale a pena aí, ter, né, que é a questão formativa, né? Então é um material interessante aí, né? Esse aqui vai falar sobre geografia bíblica, né? A questão da historicidade ou não dos textos.
Muito bem, hoje, continuando a nossa conversa, a gente vai falar aí, propriamente dito, do processo de formação do Pentateuco, né? Já passamos aí pela teoria das tradições, aí já viu aí, né, alguns gêneros literários, estamos discutindo, né, as questões de mito, lenda, saga, né, vendo como que isso interfere, né, no processo de leitura. E hoje eu vou reproduzir o material, um material introdutório, mas que traz as informações legais, de um padre. Esse material eu comprei até na Bienal, essa série aqui, ó, né, é baratinha também essa série, da Vozes. O autor é o padre José Carlos Fonsati. Então é legal, tem vários livros, né? Eu comprei esse aqui e comprei dos Salmos também. E aí eu peguei algumas páginas desse livro aqui para a gente poder dar uma olhada nessa questão do Pentateuco. E como é uma forma introdutória, né, resumida, eu acho que é legal, que aí dá para vocês terem acesso a esse conteúdo e a gente vai conversando. Então, eu vou projetar aqui, vou lendo. Qualquer coisa aí vocês perguntam. Depois eu vou mandar esse material para vocês lá no grupo, tá? Então pode ficar tranquilo, que aí esses slides eu vou mandar para vocês, tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir aí a questão da leitura, beleza? Eu já enviei a atividade, viu? Ah, tudo bem, beleza. Bem, vamos lá então, né? Bora. Calma aí, rapidinho. Responder aqui uma mensagem aqui da igreja aqui. Vamos lá. Então, ó, na tradição judaica e no Novo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são denominados Torá, Torá de Moisés, lei, Torá, né, significa instrução, exortação, orientação, e mais tarde passou a significar também a lei divina. Na Bíblia hebraica, a palavra Torá é usada para indicar. Lembrando o seguinte, né, gente? A gente está na aula de Antigo Testamento. Então, Bíblia hebraica, quando a gente fala de Bíblia hebraica, a gente está falando de Gênesis a Malaquias. Bíblia cristã, de Gênesis a Apocalipse, tá? Porque o judeu não leva em conta o Novo Testamento, só os cristãos. Então, ó, né, significados aí em relação à Torá, né? Uma lei, de acordo aí com Levíticos 11:46, uma coleção de leis, né? A gente tem 26:46. Estes são os estatutos, as normas e as leis que Yahvé estabeleceu entre si os israelitas no Monte Sinai por intermédio de Moisés. E também um ou mais livros, né? Deuteronômio 26, Josué 8:34, Neemias 8:1 vão estar dando essas indicações. O Talmud, que é um daqueles textos que a gente já trabalhou, né? E até mandei aí alguns vídeos para vocês falando, que é um conjunto aí de interpretação, né? De perspectivas, né? Sobre a lei, né? Sobre esses livros, esses 5 primeiros livros. O Talmud usa a expressão os 5 quintos da Torá para referir-se ao Pentateuco. Esses livros não são códices legislativos, mas contêm a maioria das leis referentes a toda a vida do povo. Esses livros também são chamados Lei de Moisés, Livro da Lei, Livro da Lei de Moisés, né? E aí vem as referências dos versículos e tal. A gente vai ver daqui a pouco por que é livro da lei. Porque alguns autores, e aqui no texto a gente vai ver isso, eles defendem a ideia de que esses livros, na verdade, eram um livro só. E depois eles foram separados para poder ler melhor. Então, inicialmente, o Pentateuco ele era um livro só, que depois foi dividido em 5 livros. Quer falar, Luana? Luana, quer falar? Não?
Não quer falar? Só tira o som aí, por favor. Então vamos lá. Nos últimos tempos do Antigo Testamento, apareceu a clássica divisão tripartida da Bíblia hebraica. Lembrando, Bíblia hebraica de Gênesis a Malaquias. Lei, profetas e escritos. Também o Novo Testamento se refere ao conjunto das Escrituras com a expressão a lei e os profetas. Lucas fala da lei, profetas e salmos. O livro dos Salmos era o primeiro livro dos escritos. Certamente a expressão lei não se refere apenas aos textos legislativos desses livros, mas à sua totalidade, leis e textos narrativos. Para o judeu, né, esses 5 livros, eles ainda hoje são considerados como lei, né, é algo que eles obedecem, né, à risca aí, até hoje, mas para nós cristãos não. Eles servem de referência, né, são base de estudo para a gente, mas não é lei. Por que não é lei? Por exemplo, as leis sanitárias que tem lá no Pentateuco, a gente não segue. Né? A gente come carne de porco, tem gente que come comida, né, com sangue, né, chouriço, frango a molho pardo. A mulher, né, quando está naqueles dias, não podia chegar perto, o homem não podia estar perto, você não podia tocar no morto, né? Isso tornava a pessoa impura. Para a gente isso não vale. Né? Até quarta-feira, semana passada, até numa outra aula, eu não pude dar aula pelo Zoom, eu estava no enterro. Né, e tudo, aí você vai, carrega caixão, né, e tal, não sei o quê. Para o judeu isso não existe, né? Não é a relação, né, com morto é diferente, porque eles consideram que ficam impuros e tal, porque está na lei, né, lá no Pentateuco. Para a gente, não. Lamentavelmente, algumas igrejas cristãs hoje, até batistas, por falta de estudo, de doutrina e de seriedade também, acabam misturando. Então, o cara tem lá na frente da igreja a bandeira de Israel, castiçal, tem lá a arca, aí faz os rituais do Pentateuco, né, e diz que segue a lei de Moisés. E isso é besteirada, porque como cristãos, para a gente isso acabou, não há lei mais. Né? A salvação, as benesses de Deus, tudo isso é pela graça e através de Cristo. Então, seguir esses costumes do Antigo Testamento, como cristão, é um erro doutrinário. A gente precisa conhecer, precisa saber, para que a gente saiba de onde, né, o Novo Testamento surgiu, até porque Jesus era judeu. Né, e há muitas referências no Novo Testamento em relação ao Antigo. Mas, doutrinariamente, o Pentateuco para a gente não é lei, certo? Isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Quem faz isso hoje, o cristão que faz isso hoje, faz por ignorância. Lamentavelmente, tem muita gente fazendo isso, muita igreja cheia, né, de pastor, inclusive batista, fazendo isso, que eu particularmente acho lamentável. Vamos lá. A Bíblia grega dos 70, né, Septuaginta, deu a esse conjunto de livros o nome de Pentateuco, Pentateucos Bíblicos, ou seja, os 5 livros da lei. Lembrando, né, que a Septuaginta, ou a Bíblia dos 70, é a tradução grega do texto hebraico do Antigo Testamento, tá certo? Na realidade, a palavra teucos indica o estojo no qual eram guardados os rolos de papiro ou de pergaminho, material que era feito, né, esses livros antigamente. Mais tarde passou a significar volume, livro. Portanto, Pentateuco é uma referência aos 5 estojos onde eram guardados os rolos da lei. A palavra Pentateuco foi usada pela primeira vez no século II depois de Cristo, pelo autor gnóstico Ptolomeu. O termo grego Pentateucos passou a ser usado na Bíblia Latina, Vulgata, como Pentateucos. Tertuliano usou pela primeira vez a expressão Pentateucos Liber, livro do Pentateuco, na sua obra contra o herege Marcião. Todos esses nomes, né, Ptolomeu, Tertuliano, Marcião, né, eles viveram nesse período que a igreja está aí
como direi, se estabilizando, né? Marcião, ele vai impor algumas ideias, né? E a igreja vai tentar trabalhar contra algumas ideias dele, e outros, né, também vão surgindo como chamados a herege, mas entenda que herege é aquele que pensava diferente da maioria, né? Então, grupos pensavam diferente, e as ideias que ganharam foi da maioria. Então, nesse início, até os termos, né, estão sendo, como é que eu vou dizer, estão sendo criados, né? Então, eles já não nascem dessa forma como nós encontramos hoje, na referência ao texto bíblico e algumas situações também. Do latim, né, provém as expressões das línguas modernas que a gente conhece hoje aí. Vamos lá, seguindo aqui. O Pentateuco contém, então, a história da salvação, que vai da criação do mundo até a morte de Moisés, Deuteronômio 34. O início dessa grande obra não apresenta dificuldade, pois começa no princípio de tudo com a criação do mundo. Porém, sua conclusão varia de acordo com a opinião de alguns estudiosos da Bíblia. Normalmente, falamos de 5 livros: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porém, alguns autores podem falar de hexateuco, ou seja, 6 livros, em vez de 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. A razão para o acréscimo do livro de Josué se deve ao fato de que a realização da promessa de Deus a Abraão de possuir uma terra para os seus descendentes só se realiza quando o povo, sob a liderança de Josué, ingressa na terra de Canaã. O núcleo principal da fé de Israel se encontra no chamado credo histórico, que termina com a referência do dom da terra. Aí vamos ler aqui, ó. Meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali morou como estrangeiro. Mas ele tornou-se um povo grande, forte e numeroso. Então, os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, nossa fadiga e nossa angústia. O Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço estendido, no meio a grande pavor de sinais e prodígios, na qual nos introduziu neste lugar, dando-nos esta terra, terra onde corre leite e mel, né? Aí uma versão de Deuteronômio 26, a partir do verso 5. Então, assim o livro de Josué parece ser a conclusão mais lógica para a história narrada nesses livros. Então, gente, só para deixar claro aí, né? A gente chama de Pentateuco, 5 livros. Nós já falamos sobre as tradições que formaram esses livros. Então, na nossa aula, né, aquela questão mais tradicional de que Moisés escreveu os livros, a gente entende que é uma perspectiva, não é a perspectiva. Então, tem essa perspectiva das tradições, javista, deuteronomista, eloísta e sacerdotal. Inicialmente, essas tradições eram entendidas como documentos, mas aí foi vendo que não tinha como dizer onde começava e terminava o documento, então chegou-se à ideia das tradições, né? E essas tradições foram compiladas aí ao longo do tempo, muitas delas, né, durante o cativeiro babilônico, para combater a teologia babilônica e fortificar a fé, né, dos judeus, desse povo que estava se formando. Então, a partir disso, a gente tem o que chamamos de Pentateuco. Josué vai ser incluído aí porque ele seria a conclusão dessa promessa. Até um negócio interessante, né? Eu costumo dizer na minha igreja que não existem promessas para a gente no Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento foram para o judeu, né? Promessa de terra prometida, de bênção, de livramento e tal. Isso é para o judeu, a gente não é judeu. As promessas para a gente é a presença do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus, a questão dos dons, né? A vida eterna. Essas são as promessas que são feitas e que, né,
se cumprem, já se cumpriram algumas, outras ainda vão se cumprir, a volta de Jesus, né, ainda vai se cumprir. Então, essas promessas são para a gente. O resto de dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, nenhum desse tipo de coisa a gente tem no texto bíblico voltada para o cristão. Então, é até um negócio interessante, que a gente precisa olhar isso com muito cuidado, né? Porque muita gente pregando isso hoje, falando, Deus tem promessa para a tua vida. Se Deus não te falou nada, irmão, então não tem nada. Se Deus não te prometeu nada, eu li na Bíblia. Se você leu na Bíblia, não é para você. Né? Se não for questão de salvação, da presença do Espírito Santo, o resto não é para você, porque a gente não é judeu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso alienante, né, hoje em dia, que faz sucesso, lamentavelmente, né? Não é de hoje, mas hoje, por causa das redes sociais, muita gente aí falando essas besteiras. Então toma muito cuidado quando usar o termo promessa, principalmente relativo ao Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento estão voltadas a isso, a posse da terra, libertação de escravidão, vinda do Messias, que para o judeu, inclusive, ainda não veio. Né? Então, vamos lá. Essa foi a teoria apresentada das tradições, né, por Gerhard von Rad, discutida por um de seus alunos, Martin Norton, em seu livro História das Tradições do Pentateuco. Martin Norton, ao contrário de seu mestre, propôs falar de tetrateuco, ou seja, 4 livros, e não 5 ou 6. Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Portanto, excluindo Deuteronômio. Norton apresentou várias razões para justificar sua teoria. A razão... calma aí. Opa. A razão principal é que o livro de Deuteronômio é a introdução à história deuteronomista, que compreende os livros de Josué, Juízes, Salmos e Reis. Então, seria uma outra coleção, né? Aí. Tem até um livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, calma aí. Esse livro aqui, o Pentateuco em questão, ele vai também trabalhar essas teorias, né? Dá vozes também. Então, é um material aí que vale a pena, se você quiser aí se dedicar, né, a essas questões, ele pode te ajudar, principalmente nessas questões que a gente está falando aí, vai te ajudar a aprofundar, né, essas questões aí das tradições, das teorias de formação do Pentateuco. E aí vai falar, né, de Wellhausen, né, que é o pessoal que começa essa pesquisa, né, de Graff, esse pessoal que começa essa pesquisa sobre essa teoria documental, que depois vira a teoria das tradições. Né? Então, esse material, Pentateuco em Questão, é um livro aí que vai ajudar a aprofundar nesses temas. Né? O tema e a principal dessa história seria a terra. Em Gênesis, Deus prometeu a terra a Abraão e sua descendência. No Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o povo caminha em direção da terra. Em Josué, Israel entra na terra prometida. Os juízes defendem a terra, com os reis Davi e Salomão, a terra prometida se torna um grande reino. E, finalmente, Israel perde a terra e vai para o exílio da Babilônia. Alguns vão defender que é nesse exílio que esse material, essas histórias, essas tradições vão ser compiladas. Né? O povo está aí numa terra estranha, numa cultura estranha, com a teologia estranha, e aí essas histórias, né, dos pais, né, de Moisés, dos milagres, né, do Êxodo, tudo isso vai sendo compilado, vai sendo juntado, né, vai sendo contado, falado e escrito, e aí vai ser reunido para daí vir formar posteriormente o que conhecemos como Pentateuco ou Hexateuco. Tá certo? Boa noite, professor. Boa noite, grupo. Boa noite, Glória. Vamos lá. Na realidade, o Pentateuco é um único... Quer falar, Alexandre? Fala aí. Não, professor. Apertei sem querer aqui. Desculpa.
Ah, tá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer fazer alguma pergunta? Dúvidas? Reclamações? Então, a única coisa interessante, professor, que eu achei assim, do Antigo Testamento, né, das partes que eu li, né, geralmente o senhor deixou bem claro sobre as promessas para o povo de Israel, mas devagarzinho, né, deixa aquilo ali para os estrangeiros, não sei o que para os estrangeiros, depois quando vem o Novo Testamento já vem o gentio e assim vai, né? Vamos nessa. Então, mas não é nada para você, não se anima, não. Talvez seja só para defender a galera mesmo da época. Não, tô brincando, obviamente, né? Porque assim, é óbvio que o que eu estou falando é a partir das perspectivas críticas. Numa leitura Ah, tá. doutrinária, quem faz a leitura doutrinária do texto bíblico, ele vai ler essas promessas, essas narrativas, e vai interpretar de acordo com a doutrina. Né? Então, muitos cristãos, muitas doutrinas cristãs, vão interpretar as promessas do Antigo Testamento como sendo agora para o novo Israel, por exemplo. Né? E aí vão fazer interpretações alegóricas. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento há a promessa de uma terra prometida. Mas que terra seria essa? Nem Israel ainda conseguiu a terra prometida direito, né? Até hoje ele está em guerra lá. Se você for analisar friamente, a paz ele ainda não conseguiu. Pensa na gente aqui, né, no Brasil. A gente não tem guerra pela posse da terra. Tirando o MST, né, que fica aí querendo invadir a terra dos outros, mas isso não é uma guerra. Israel não. Israel até hoje está lá, né, a briga lá com os palestinos, né, tem as discussões na ONU, né, para saber o que é de alguém, o que é de quem, o que não é, né, e tal, aquela coisa toda. Então, essa forma de entender, né, o Antigo Testamento, com certeza vai depender muito daquelas formas de se chegar ao texto que a gente está sempre conversando. Né? Então, a leitura fundamentalista, doutrinária, histórico-crítica, teologia da libertação, cada uma vai apresentar de uma maneira, certo? Vamos lá. Na realidade, o Pentateuco é um único... Professor, dá licença. Opa, pode falar. Pode falar agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. O Velho Testamento, ele foi todo escrito para o Israel, né? Sim, para o judeu. As doutrinas é que jogam algumas coisas para os judeus. Eu acho que até Malaquias, é tudo falado para os judeus. Isso. A ideia ali, assim, na perspectiva cristã, não tem nada nosso ali. Isso, exatamente. Aí as doutrinas joga para a igreja. Aí cada um, né, quando vai interpretando, aí usa alegoria, né, vai usando metáfora, e aí acaba cristianizando esse texto, o que pode gerar muitos problemas, né? O que a gente vê hoje é muito problema, né? Então, aquela passagem dos ossos secos, muitos pastores trazem para as igrejas de hoje, né? Então, e não tem nada a ver com a igreja. Para Israel. Exatamente, é isso aí. Né? O pessoal acaba alegorizando. É igual o tabernáculo, né? Que o pessoal diz que se tipifica Jesus Cristo. Né? Esse tipo de interpretação ele é muito alegórica, né? Onde eu acabo dando um sentido ao texto, ao evento, ao símbolo, que não é o sentido original. Né? E muita gente acaba fazendo isso com o Antigo Testamento de maneira, né, indiscriminada. Né? Exatamente. Beleza, é isso aí. Gente, olha só, vamos sair do link, vamos entrar de novo, está acabando aí o tempo, para eu não falar e cair, né? Aí a gente volta aí no mesmo link, tá bom? Já está acabando aí, a gente volta aí no mesmo link.